Boa noite, irmãos. A paz do Senhor é a nós todos. A palavra de Deus que eu tenho para todos nós hoje está lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 12, que diz assim, ó: que também o homem não conhece o tempo da sua morte, assim como os peixes que se pescam com a rede fatal, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim são enlaçados também os filhos dos homens no tempo de calamidades que vêm de surpresa sobre eles. Essa palavra, né, de Deus que está querendo nos dizer o seguinte, que nós não sabemos, né, os caminhos, né, de Deus na nossa vida. A gente às vezes planeja uma coisa e Deus ele vem, né, e faz outra totalmente diferente. Por isso que o correto é a gente estar sempre perguntando, né, orando e perguntando a Deus, né, o que a gente deve fazer ou para onde a gente deve ir, e tudo que for fazer tem que estar pedindo a permissão, né, e pedindo a confirmação de Deus na nossa vida, porque Ele sabe de todas as coisas. A gente às vezes planeja uma coisa, Ele planeja outra. Eu vou estar contando o testemunho das minhas filhas, né? As minhas duas filhas, né? Para quem não sabe, elas estão fora do país. A mais nova está agora na Irlanda e a que é um pouquinho mais velha está na Itália, né? Com o marido dela agora, né? Que foi para lá junto com ela também. Então elas planejaram essa viagem. A mais nova planejou tudo, né? Ela comprou as passagens para as duas, no caso, ela reservou hotel, ela planejou toda a viagem, né? E a mais nova, ela já é batizada, já era batizada, né? Na igreja também evangélica, e não é na mesma igreja que eu congrego, mas ela já é batizada em outra igreja. E a mais velha ainda não. A mais nova, ela já tinha mais conhecimento da palavra de Deus. Até eu perguntava para ela: Natália, mas você está orando, né, para ver se vai dar certo? Sim, mãe, estou orando, já sei e tal, né. A mais velha, ela, na época, um pouco antes, ela não acreditava em Deus, né. Às vezes eu falava as coisas de Deus para ela. Uma vez eu falei, ela falou: eu não acredito. Quem, né, pode provar que realmente existe e tal? Ela era cética, ela não acreditava. Ela passou a acreditar a partir do momento que ela conheceu, né, um marido dela, que atualmente, né, que é casado com ela, e que ele é evangélico. Então ele começou a orar por ela. Até num dia eu estava orando por ela, né, estava ali fazendo as minhas coisas, que eu trabalho em casa também, né, faço as minhas saladas, as minhas coisas para o lanche, né, para a minha lanchonete. Eu estava orando por ela, e aí eu fui no quarto dela e falei assim: estava orando por ti agora, né? Aí ela disse: nossa, mãe, que coincidência, bem nesse mesmo horário, o meu, né? Ela estava, no caso, conhecendo ainda, né? O meu namorado, ele estava orando por mim também lá na igreja dele. Pediu oração para mim, pelos pastores. Coincidência que não é, né? Porque coincidência não existe. É Deus tocando já para que ela, né, seguir seus caminhos dele. E aos poucos ela foi começando a acreditar, né, na palavra de Deus, né, graças a ele, né, que é uma pessoa maravilhosa que Deus colocou no caminho dela. Então, mas mesmo assim, né, a mais nova, ela conseguiu, ela foi, né, viajar, ela foi para a Itália, foi para Portugal, né, antes, né, da Carol. A Carol, antes, poucos dias antes dela ir, começou a dar tudo errado. Ela teve um acidente de moto, graças a Deus que a minha mais novinha estava com ela também, a Duda estava com ela. A Duda, não aconteceu nada com a Duda, mas a Carol quebrou a perna. E aí, nisso, a Natália disse: e agora, né? O que eu vou fazer? Acabou tendo que ir indo sozinha, né? E a Carol ficou para ir mais tarde. Só que antes, logo em seguida, quando ela estava quase se recuperando da perna, ela teve outro acidente, aí machucou dessa vez os pés, um pé, né? Também quebrou também o pé, também uma moto prensou a perna dela. Estava indo em um lugar com o namorado dela, a moto o carro passou e prensou a perna dela, o pé dela na moto. E quando ela estava quase achando que ia dar certo para ela ir, ela foi tentar vender a moto dela, clonaram a moto dela,
e fingiram que era de outra pessoa e estava tentando ganhar dinheiro vendendo uma moto que não era no caso da pessoa. Então, ela dificultou também a venda da moto dela para ela ir, né, que era um dinheiro que eu estava juntando para ir, né, para fora do país também. E porque ela já tinha perdido tudo, tinha perdido a passagem, porque como a Natália teve que ir antes, ela acabou perdendo, né? Foi um dinheiro que acabou se perdendo por conta do acidente, ela não pôde ir. E aí, nisso que ela estava tentando juntar o dinheiro, conseguiu, né, vender a moto, aí deram um golpe nela, né, tiraram o dinheiro dela do banco, do Santander, no caso, deram um golpe, acabaram roubando ela também, né, então nisso ela também não conseguiu ir por conta disso. Então a gente ficou assim sem saber, né, o que estava acontecendo, o que Deus queria, né, porque ela não estava conseguindo ir de jeito nenhum, até que ela sentiu, né, de Deus, ela teve uma palavra, né, de Deus, que era para ela estar se batizando. Eu estava muito feliz, né, porque eu chegava em casa, ela estava ajoelhadinha na cama, né, na beirada da cama dela orando, e ela se transformando, porque o Espírito Santo já estava transformando ela. Então ela se batizou, né, nas águas, e depois que ela se batizou, ela conseguiu, né, embarcar para a Itália. Mas foi assim, a gente não sabe, né, dos desígnios de Deus, a gente não sabe o que Deus pretende para a nossa vida, mas ela não conseguiu de forma alguma, né, embarcar sem se batizar primeiro. Então Deus, ele sabe, eu não sei para que propósito Deus tem, né, na vida dela lá, das minhas duas filhas, eu não sei qual o propósito de Deus, mas com certeza é alguma coisa, né, grandiosa, porque tudo que Deus faz tem um propósito. Mas assim, eu sei que o que a gente tira dessa lição é que a gente não consegue planejar nada sem a autorização de Deus, sem a permissão de Deus, que tudo depende dele. A Natália, ela conseguiu, né? Foi para lá, acabou indo sozinha, ainda teve, né? Deus abençoou tanto ela que ela tinha comprado a passagem que era da classe econômica, mas deu alguma coisa lá, eu não sei o que houve, que ela acabou indo na classe especial, né? Tudo muito lindo, tudo maravilhoso, foi uma viagem maravilhosa e acabou ainda se dando super bem. Tá, e agora estão as duas lá, graças a Deus está tudo bem, né? Em nome de Jesus, mas a gente tira dessa lição que a gente não consegue, né, fazer nada sem antes estar orando e estar pedindo a Deus a permissão dele, porque para tudo Deus tem um tempo, tem um propósito. E é esse o meu testemunho de hoje. Que Deus abençoe a nós todos, a paz do Senhor, que Deus faça Espírito Santo de Deus em todos os ambientes, em todos os hospitais, em todas as creches, os lugares mais difíceis possíveis, os becos, os presídios, em todos os lares. Visita, Senhor, aquelas pessoas que estão com depressão, que estão precisando da sua presença, que estão precisando do seu amor, do seu conforto. Cura, Senhor, todas as doenças, todas as feridas, as mágoas, todos os temores. Abençoa, Senhor, todas as famílias, em nome de Jesus. Amém, Senhor.